Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é João Paulo Sampaio, sou professor de História e hoje vou falar sobre o governo de Prudente de Moraes e a Guerra de Canudos, que é o início da República do Café com Leite. Na eleição de 1894, para a sucessão de Floriano Peixoto, dois candidatos se destacaram, Prudente de Moraes e Afonso Pena. Prudente de Moraes venceu aquela que foi a primeira eleição direta para presidente do Brasil. Ele governou de 15 de novembro de 1894 a 15 de novembro de 1898. Os 4 anos de governo de Prudente de Moraes têm um caráter transitório, do poder saindo das mãos dos militares e indo para os civis. A presença ainda significativa de políticos florianistas próximos ao poder e a possibilidade bastante real de um retorno dos militares ao governo reflete essa transição. Entre as primeiras realizações de Prudente de Moraes, destaca-se o fim da Revolução Federalista, em agosto de 1895. A habilidade política de Prudente, anistiando os principais líderes rebeldes, foi importante para o encerramento relativamente pacífico das hostilidades. A Guerra de Canudos. Durante o governo de Prudente de Moraes, aconteceu a revolta que seria denominada Guerra de Canudos, que foi um grande conflito que envolveu a população sertaneja do Nordeste, destacadamente da Bahia. Suas principais causas estão ligadas à injusta situação fundiária do país e ao total abandono em que se encontravam as populações mais humildes. Deve-se também à estrutura agrária marcada pela concentração de terras nas mãos de poucos, pelo domínio do latifúndio improdutivo em vastas áreas, somado ao total descaso das elites e do governo, com as carências da população sertaneja. Toda essa situação, em conjunto com o fanatismo religioso, desencadeou a Guerra de Canudos, que tinha como líder o beato Antônio Conselheiro. Conselheiro acreditava que havia sido enviado por Deus para acabar com as diferenças sociais e também com os pecados republicanos. Entre estes estavam o casamento civil e a cobrança de impostos. Com essas ideias em mente, ele conseguiu reunir um grande número de adeptos que acreditavam que seu líder realmente poderia libertá-los da situação de extrema pobreza na qual se encontravam. Em 1893, Conselheiro e seus seguidores estabeleceram-se na antiga fazenda de Canudos. Fundaram o Arraial de Belo Monte, que logo começou a atrair grande quantidade de sertanejos, por representar uma alternativa para o tradicional regime de exploração a que estavam submetidos. Essa comunidade livre era vista como uma ameaça pelos poderosos, e não demorou para que o governo do estado da Bahia resolvesse acabar com o mau exemplo de Conselheiro e sua comunidade mística. Os fazendeiros temiam perder mão de obra, o governo não aceitava a autonomia de Canudos, e a igreja ressentia-se da liderança espiritual de Conselheiro. Diante disso, entre 1896 e 1897, 4 expedições foram organizadas pelos governos estadual e federal, e enviadas à região para prender Antônio Conselheiro e dissolver a comunidade. As 3 primeiras tentativas falharam, pois os sertanejos resistiram bravamente, demonstrando que tinham habilidade militar. A repercussão da terceira derrota foi enorme e não demorou para que a imprensa e políticos atribuíssem a Antônio Conselheiro a intenção de restaurar a monarquia, representando uma ameaça de fato à República. Foi nesse clima de hostilidade que, em 1897, o governo federal organizou a 4ª expedição para destruir o Arraial. Submetido a intenso bombardeio pelas peças de artilharia do exército e absolutamente carente de suprimentos, Canudos foi finalmente derrotado em 5 de outubro de 1897, e os últimos defensores foram mortos pelas tropas. O massacre foi tamanho que não escaparam idosos, mulheres e crianças. Euclides da Cunha, em seu livro Os Sertões, eternizou esse movimento que evidenciou a importância da luta social na história de nosso país.
A sucessão de Prudente de Moraes. Vítima de um atentado realizado pelo soldado Marcelino Bispo durante a cerimônia de recepção das tropas vitoriosas que retornavam de Canudos em 5 de novembro de 1897, Prudente de Moraes declarou estado de sítio, desconfiando de uma conspiração florianista, embora nada de concreto tivesse sido provado, realizou violenta perseguição policial aos inimigos do regime. Foi nesse momento que as oligarquias conseguiram garantir a concretização de seu projeto hegemônico, na medida em que o florianismo começava a se esfacelar como alternativa política. A posse do presidente seguinte, Campos Salles, paulista e cafeicultor, iniciou um poderoso domínio oligárquico na política brasileira. No próximo vídeo vou falar sobre o coronelismo, o voto de cabresto e a política do café com leite. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e até a próxima!